Que a graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, esteja sobre a sua vida, sobre o seu coração. E quero nessa oportunidade trazer a você sobre o perdão de Deus para a sua vida, para o seu coração. Saber como que o perdão de Deus atua na nossa vida. Deus é justo. Se nós pecarmos, nós precisamos pedir o perdão dos pecados que nós cometemos a Ele. E a partir do momento que Ele nos perdoa, nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. Então, nós precisamos entender sobre esse grande amor de Deus para com a nossa vida. E você sabia que quando você pede perdão dos seus pecados, você pecou, você se arrependeu, e você quer pedir perdão a Deus pelo pecado que você cometeu. E quando você ora de coração, pedindo perdão por esse pecado que você cometeu a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso mediador entre nós e Deus, o Pai, Ele perdoa. E você sabia que esse pecado que você pediu perdão, que você se arrependeu, você pediu perdão a Deus e Ele te perdoou, Ele não se lembra mais? Então é sobre isso que eu quero chamar a tua atenção. Porque muitas pessoas hoje pararam no caminho, desistiram. Por quê? Porque sempre vem em sua mente que ela é pecadora, ela errou. E que não existe mais chance, oportunidade para ela voltar novamente a ter comunhão com o Pai. Quero te falar uma coisa. Deus te perdoou desse pecado que você se arrependeu. Se você chegar diante dele e falar, Senhor, tu lembra daquele pecado que eu cometi? O Senhor vai dizer para você, não lembro mais. Porque Deus é justo com o seu perdão. Quem lembra dos teus erros, das tuas falhas, dos pecados que você cometeu, depois que você recebe o perdão de Deus? É o diabo, o acusador, as pessoas que se deixam ser usadas por ele e também a sua natureza humana. Para isso eu quero te convidar a fazer uma leitura comigo no livro de Hebreus, no capítulo 10, do versículo 16 e 17, para que possamos, nessa oportunidade, conhecer sobre o amor de Deus. Vamos ler então? Versículo 16 do capítulo 10 de Hebreus diz assim: Esta é a aliança que farei com eles. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seus corações, e a escreverei em seu entendimento. Então acrescento: e jamais me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades. Ora, onde há remissão desses, não há mais oferta pelo pecado. Então se observe bem o que o escritor aos Hebreus quer nos dizer. O Espírito Santo quer nos ensinar que a partir do momento que você se arrependeu dos seus pecados e pediu perdão a Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele te perdoou, então desse pecado Ele não lembra mais. Aí vai existir uma pergunta. Quer dizer que então não vai haver o tribunal, o julgamento? Vai haver sim, isso não anula. Se você continuar na prática do pecado, você vai ser julgado pelos seus pecados. Mas a partir do momento que você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou e você abandona a prática do pecado, não vai haver esse tipo de acusação para você. Por quê? Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo de número 1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Então, se você pediu perdão a Deus, Deus te perdoou. Esse pecado, Deus não vai se lembrar mais. E você seguir com Cristo Jesus, que é a salvação da sua alma, e ser guiado pelo seu Espírito Santo, não vai haver condenação para a sua vida. Agora, se você permanecer nessa prática do pecado, vai haver sim um julgamento. E se você não abandonou a prática do pecado, pode ser condenado. Então entenda que Deus, ele é soberano em perdoar. Quantas vezes nós pecamos? Pecamos diariamente. Porque ainda estamos sobre a nossa natureza humana, natureza de pecado. Só que Cristo venceu a natureza humana, para que eu e você também pudéssemos vencer. Ele diz a sua palavra: filhinhos, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Isso o Senhor está dizendo para nós, que nós também somos vitoriosos, mas se andarmos segundo o seu Espírito. Vejamos então. Se você se arrependeu do seu pecado e pediu perdão a Deus, Deus não vai lembrar mais. Quem são os que vão te lembrar desse pecado que você cometeu? Satanás, ele é o principal que vai te lembrar. Todas as vezes que você dobrar o seu joelho para falar com o Pai, Satanás vai chegar aos seus ouvidos e dizer: ei, você é pecador, você errou, para você não tem mais jeito. O que acontece então? A partir desse momento você para de orar. Entra a incredulidade no seu coração e você desiste da sua caminhada de fé. Porque você vai pensar: não, realmente eu sou pecador. Não vou conseguir ir avante. Eu tenho a minha fraqueza. Tenho os meus erros. Só que você esqueceu que desses pecados você já pediu perdão a Deus. E você já foi perdoado. Então, se você der ouvido à voz do maligno, você não vai vencer esta oração. Segundo que pode querer te acusar são as pessoas que estão em sua volta. As pessoas que deixam ser levadas pela voz, pelas influências do maligno. Vocês observem bem. Quando alguém erra, principalmente na mídia, qual é o assunto que se torna uma fama? É o erro daquela pessoa. E um comenta daqui, o outro comenta dali, porque não devia ter feito isso, porque ele errou daquela forma, ela errou daquele jeito. E aquilo vai muitos e muitos dias, até que surge um outro assunto de outra pessoa, de outro famoso. Por quê? A função do diabo é usar pessoas para condenar. Aí eu te faço lembrar sobre uma mulher que foi apanhada em adultério e chegaram até Jesus e disseram: essa mulher foi apanhada em adultério. Na lei de Moisés, nós temos que apedrejá-la. E o que o Senhor Jesus disse? Aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. E você lembra que não ficou ninguém ali para atirar a pedra? Só ficou a mulher e Jesus? E o que o Senhor Jesus disse a ela? Aonde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Para acusar existem várias pessoas. Principalmente quando você erra, até mesmo os que pertencem a uma denominação, uma religião. Se você adentrar ali, as pessoas vão te olhar, vão ter um olhar de condenação, como se você não tivesse mais o perdão de Deus. E muitas das vezes você não é tratado
como um irmão, uma irmã. Muito pelo contrário. Mas o Senhor Jesus, ele mostra realmente que nós temos que ser diferentes. Porque o perdão de Deus Pai é justo. Se perdoou uma vez, está perdoado. Entendeu? E o outro que pode nos acusar é a nossa natureza humana. Porque sabemos que a nossa natureza humana, ela está inclinada para pecar. Mas isso também Paulo ensinou em Romanos capítulo 7, ali, ele falando sobre acerca da sua natureza humana, ele disse: aquilo que quero fazer, eu não consigo, e aquilo que eu não quero, eu pratico. Quem me livrará? Ele diz: somente o Senhor Jesus Cristo. Ali Paulo estava falando sobre a sua natureza humana. Quantas vezes você quis fazer a vontade do Pai, mas não conseguiu? Quantas vezes você quis parar de fumar e não conseguiu parar de fumar? Quantas vezes você procurou abandonar o seu vício e você não conseguiu? Por quê? Por causa da natureza humana. Mas o Senhor Jesus Cristo pode te libertar e vai te libertar se você tiver fé. Então, a partir do momento em que você aceitar ao Senhor Jesus Cristo, que você voltar a servir ao Senhor Jesus Cristo, você não vai ser guiado mais pela sua natureza humana. Você vai ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que ele diz ali em Romanos 1:8, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o capítulo 8 ali explica, dá uma explicação bem detalhada sobre o viver na carne e o viver no Espírito. O viver na carne é morte, o viver no Espírito é vida e paz. E se você viver no Espírito, o Espírito Santo vai colocar no seu coração e você vai ter o sentimento de filho de Deus. Então, todas as vezes que você pensar em praticar o pecado, o Espírito Santo vai lembrar ao seu coração que você é filho de Deus e que Deus trabalha no coração e você precisa obedecer a sua palavra. Então, o perdão divino, o perdão de Deus, ele é justo. Tá? Então, se alguém está dizendo para você que você não tem mais jeito, eu digo para você que tem jeito sim para a sua vida. Você precisa se arrepender, pedir perdão a Deus e não praticar mais. Deus já te perdoou. Você não voltar mais à prática desse pecado. Se alguém diz para você que você não tem mais jeito, lembra de Lucas 19:10, que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então eu quero dizer a você que você não é um perdido, que você não é uma perdida. O Senhor Jesus Cristo já te achou através dessa mensagem. Então coloque no seu coração a certeza do perdão de Deus e volte a caminhar, a servi-lo de corpo, alma e espírito. Nós temos aqui nessa palavra que Deus nos perdoa. E ainda mais, João diz, primeira carta de João, capítulo 2, versículo 1. Ele diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, há diante de Deus Jesus Cristo, o justo, o nosso advogado, que intercede por nós. Então, não se preocupe com as pessoas que te acusam. A preocupação que você tem que ter é servir ao Senhor Jesus Cristo, ir até o fim para você ser salvo com Ele. Então, eu quero agradecer a Deus pela sua vida e por esses minutos que você concedeu e assistiu esse vídeo. Você se arrependa dos teus pecados. Peça perdão a Deus. Não volte mais à prática dos mesmos. E assim, Deus vai te conceder vitória. Mas nunca se esqueça de pedir perdão dos seus pecados em nome do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo derramou o seu sangue na cruz do Calvário para que você e eu fôssemos perdoados. Então, volte hoje,
Volte hoje para os braços do Pai. Volte hoje a servir o Senhor Jesus Cristo. Outra coisa também quero vos lembrar, antes de encerrar esse vídeo, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, quem blasfemou contra o Espírito Santo não tem perdão. O próprio Jesus disse isso. Aí você entra na dúvida. Como que eu vou saber se eu blasfemei contra o Espírito Santo ou não? É muito fácil de você saber. O Senhor Jesus disse que o Espírito Santo nos convenceria do pecado. Isso é, se você sente arrependimento no seu coração, que você pecou e que você deve pedir perdão a Deus desse pecado, é porque ainda o Espírito Santo mora no seu coração e ele quer transformar a sua vida. Se você sente desejo de orar, se você sente desejo de ler a Bíblia, se você sente desejo de estar em comunhão com o Senhor, você está lá no mundo, mas lá onde você está, você sente, poxa, aqui não é o meu lugar. O que eu estou fazendo é errado. Sabe quem está fazendo isso? É o Espírito Santo de Deus. Então você não blasfemou contra o Espírito Santo de Deus, mas tome cuidado. Porque servir a Deus e depois negar tudo que você sentiu é uma blasfêmia. Onde muitas pessoas estão quase no caminho do abismo. Quando sente a presença de Deus, muitas das vezes foram usadas pelo Santo Espírito, fazendo a obra, pregando o Evangelho. E depois, por causa do mundo, da sociedade, ele nega dizendo, não, tudo que eu fiz é mentira, isso enfim, eu estava fingindo. Cuidado. Essas pessoas estão ao ponto do abismo de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Outra coisa, se você confessa diante das pessoas que Jesus Cristo é Filho de Deus e é Senhor, é porque o Espírito Santo ainda tem acesso ao seu coração. Porque Paulo diz ali na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, que ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for através do Espírito. Então, se você ainda tem um sentimento no seu coração e quer voltar para os pés do Senhor, é porque o Espírito Santo está tendo acesso ao seu coração. Então, se arrependa agora. Volte enquanto é tempo. Porque a palavra do Senhor não volta atrás. E você sabe que o Senhor Jesus Cristo está às portas para buscar a sua igreja. Então, Ele quer levar você também. Volte para os caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração, a sua alma. E que, a partir de agora, você se arrependendo dos seus pecados e pedindo perdão a Deus, o Senhor escreva o seu nome no livro da vida. E Ele vai te conceder a vitória. Eu não sei de qual igreja você pertenceu algum dia. Mas volte. Fale com o seu pastor, com o seu líder espiritual, que é usado pelo Senhor, e diga, eu pequei, mas estou aqui, quero voltar, quero me reconciliar. E eu tenho certeza absoluta que Ele vai te receber de braços abertos. Agora, se Ele não te receber, procure uma igreja que confessa que Jesus Cristo é o Salvador. Acredita-se no arrebatamento, no batismo no Espírito Santo e no batismo das águas. Tome essa decisão e sirva ao Senhor Jesus nesta igreja até o dia do arrebatamento. Então eu quero agradecer a você por ter dado esses minutinhos para ouvir da palavra de Deus. E se você sente de compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam saber sobre o perdão do Deus Altíssimo de seus pecados, compartilhe. Quero convidar você a fazer parte do nosso canal no YouTube, Relacionamento Diário com Deus. Se inscreva, convide pessoas para
estar ali porque são mensagens de edificação e para o alimento da alma e para o eleva espiritual. Faça seu comentário, compartilhe, nos ajude a levar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para muitas pessoas que ainda não conhecem a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer para você que você tenha uma vida de vitória, em nome do Senhor Jesus Cristo.